O abismo de concreto. O som do martelo do leiloeiro ecoava na mente de Sofia, com mais violência do que o trovão que rasgava o céu cinzento de São Paulo naquela tarde de segunda-feira. Ela estava sentada na sarjeta, em frente ao sobrado onde crescera, com apenas 2 malas de viagem e uma caixa de papelão contendo o que restou de uma vida inteira. A faixa amarela e preta com os dizeres "Imóvel em leilão judicial" atravessava o portão de ferro como uma cicatriz. Fazia 6 meses que o acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes levara seus pais, Rogério e Marta. 6 meses de um luto que paralisava os pulmões e de uma batalha burocrática que ela, aos 24 anos, não tinha armas para vencer. As dívidas médicas, o financiamento da casa que o banco alegava estar atrasado devido a cláusulas minúsculas no contrato de seguro. Tudo se avolumou como uma avalanche. Sofia, que até então terminava a faculdade de arquitetura e sonhava em reformar casas antigas, agora não tinha teto. O oficial de justiça fora educado mais firme. A senhorita tem até as 17 horas para desocupar. Eram 17,5. A chuva começou a cair, grossa e fria, misturando-se às lágrimas que ela se recusava a deixar cair na frente dos vizinhos curiosos que espiavam pelas cortinas. Foi nesse momento de desespero absoluto, quando ela cogitava ligar para uma amiga distante para pedir um sofá emprestado por alguns dias, que o carteiro, com sua capa amarela de chuva, freou a bicicleta. Ele parecia confuso, conferindo o número na fachada da casa lacrada e depois olhando para a moça na calçada. "E senhorita Sofia Alencar?" Ele gritou para vencer o ruído da chuva. "Sou eu", ela respondeu a voz fraca. "Chegou isto aqui, é carta registrada. Quase devolvi porque a casa parece vazia, mas vi a senhora aí. Assina aqui, por favor." Sofia assinou com a mão trêmula. O envelope era pardo, grosso, com selos antigos e um remetente escrito em caligrafia rebuscada, vindo de um escritório de advocacia em Ouro Preto, Minas Gerais. Ela abriu ali mesmo, protegendo o papel da chuva com o corpo. "Prezada senhorita Alencar, lamentamos profundamente o falecimento de seus pais. Cumpre-nos informar que, como única herdeira direta, a senhorita é a beneficiária de uma propriedade rural situada no distrito de Santo Antônio do Leite, Minas Gerais, conhecida como Fazenda Santa Fé. A propriedade pertencia ao seu tio-avô, recluso e falecido há 2 anos, cujo inventário somente agora foi concluído e localizado o parentesco." "Uma fazenda?" Sofia franziu a testa. Seu pai raramente falava da família em Minas. Dizia que eram histórias velhas e terras esquecidas. Ela olhou para a rua movimentada, para o oficial de justiça que trancava o portão da sua casa de infância, e depois para a carta. Ela não tinha dinheiro para alugar um apartamento em São Paulo. O que restava na conta bancária pagava, com sorte, uma passagem de ônibus e comida para 1 mês. A decisão não foi racional. Foi um instinto de sobrevivência. Naquela mesma noite, Sofia estava na rodoviária do Tietê. O cheiro de diesel e pastel frito, o barulho de despedidas e chegadas, tudo parecia um sonho febril. Ela comprou a passagem só de ida. Durante as 8 horas de viagem, enquanto o ônibus cortava a escuridão da estrada, Sofia não dormiu. Ela olhava para o próprio reflexo no vidro, perguntando-se se estava fugindo ou se estava indo ao encontro de seu destino. A chegada a Minas Gerais foi um choque térmico e visual. O ônibus a deixou na beira de uma estrada de terra poeirenta, sob um sol que parecia queimar a pele de forma diferente do sol da cidade. O motorista apontou para uma porteira de madeira caindo aos pedaços, quase engolida pelo mato alto. "É ali, moça. Fazenda Santa Fé, mas olha, dizem que isso aí tá abandonado desde que o velho morreu. Ninguém pisa aí. Dizem que a terra é amaldiçoada porque não dá nada, só mato e cobra." Sofia agradeceu e arrastou suas malas pela estrada de terra vermelha. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo canto das cigarras. Quando a casa-sede apareceu no final da alameda de eucaliptos, o coração de Sofia afundou. Não era a fazenda colonial charmosa das novelas, era uma ruína. O telhado da varanda havia cedido em parte. As paredes brancas estavam manchadas de mofo negro e laranja, e as janelas pareciam olhos vazios e tristes.
O mato crescia tão alto que cobria os degraus da entrada. Ela subiu na varanda, testando a madeira podre com o pé. A porta principal estava destrancada, apenas emperrada pela umidade. Com um empurrão do ombro, ela entrou. O cheiro de guardado, de poeira de décadas e de abandono a atingiu como um soco. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas na penumbra. Havia teias de aranha que pareciam obras de engenharia complexas nos cantos do teto. Sofia largou as malas no chão, ela estava sozinha. Sem internet, sem sinal de celular, sem água encanada. A bomba devia estar queimada e sem luz elétrica. A realidade do seu novo começo era aterrorizante. Ela sentou-se em uma poltrona velha, a poeira subindo numa nuvem, e pela primeira vez desde o enterro, ela chorou. Chorou de raiva, de medo, de saudade. Mas o choro durou pouco. A noite estava caindo e ela precisava de segurança. Levantou-se, limpou o rosto com as costas das mãos sujas e olhou ao redor. Seus olhos de arquiteta começaram a ver além da sujeira. A estrutura da casa era de pau a pique e pedra sólida feita para durar séculos. O piso, sob a camada de terra, era de tábuas largas de jacarandá. Aquela casa não era um cadáver. Era uma sobrevivente, assim como ela. Ela encontrou uma lamparina a querosene velha e, por milagre, uma caixa de fósforos na cozinha. Acendeu a luz fraca. Naquela primeira noite, deitada em um colchão que cheirava a naftalina, ouvindo os estalos da madeira e os uivos do vento nas serras de Minas, Sofia fez uma promessa aos seus pais. Eles tiraram nossa casa de cimento. Ela sussurrou para o escuro. Mas ninguém vai tirar isso aqui de mim. Eu vou fazer essa terra sangrar vida. Nem que eu tenha que fazer isso com as minhas próprias unhas. O que Sofia não sabia, enquanto fechava os olhos exaustos, era que a verdadeira história daquela fazenda não estava nas paredes, mas no chão sob seus pés. E que a maldição que os locais falavam era, na verdade, uma inveja antiga, um segredo guardado por gerações que estava prestes a ser desenterrado. O sol de Minas Gerais não pedia licença, ele invadia. Às 5:30 da manhã, um raio de luz atravessou a fresta da janela empenada e bateu direto. No rosto de Sofia, ela acordou com o corpo todo doendo. O colchão velho parecia feito de pedras, e o frio da madrugada na serra havia penetrado em seus ossos. Mas, ao abrir a porta da frente, a visão a deixou sem ar. A neblina baixa cobria o pasto como um lençol de algodão, e as montanhas ao fundo, desenhadas em tons de azul e roxo, pareciam uma pintura a óleo. Por um segundo, a beleza do lugar mascarou a miséria de sua situação. A realidade voltou com a sede. Ao girar a torneira da cozinha, apenas um chiado seco e ferruginoso respondeu: sem água. Sofia saiu para o quintal, onde o mato batia em sua cintura, procurando o poço artesiano que vira na planta da casa. Encontrou a casinha da bomba coberta por trepadeiras espinhosas. Com um facão enferrujado que achara na despensa, ela começou a golpear o mato. Suas mãos, acostumadas a desenhar plantas baixas e segurar xícaras de café em escritórios climatizados, logo estavam cheias de bolhas e arranhões. Era quase meio-dia quando ela conseguiu limpar o acesso, suada, suja de terra vermelha e exausta. Foi então que ouviu o som de um motor potente. Uma caminhonete preta, nova e brilhante, subia a alameda levantando poeira, contrastando violentamente com a decadência da fazenda Santa Fé. Do veículo desceu um homem de meia-idade, vestindo botas de couro de jacaré e um chapéu impecável. Era o coronel Egídio, dono das terras vizinhas, e como Sofia logo descobriria, o dono não oficial de toda a região. Então a herdeira finalmente apareceu, disse ele, sem estender a mão, analisando Sofia com um olhar de desprezo e cobiça. Meus pêsames pelo seu tio e pelos seus pais. Notícias correm rápido por aqui. Obrigada, Sofia respondeu, secando o suor da testa com as costas da mão, tentando manter a dignidade. Posso ajudar o senhor? Eu vim fazer um favor, menina. Essa terra aqui, ela não presta. O solo é ácido, a água é pouca e a casa tá condenada. Seu tio morreu louco tentando tirar sustento daqui. Eu tenho uma proposta. Compro a Santa Fé para expandir meu pasto de gado. O valor dá para você voltar para São Paulo, comprar um apartamento pequeno
e viver sem calos nas mãos. Ele estendeu um cartão. O valor que ele mencionou verbalmente era um insulto. Era menos do que valia um carro popular. Essa fazenda é tudo o que eu tenho, disse Sofia, sentindo uma raiva fria crescer no peito. E ela não está à venda. Egídio riu um som seco. Você é da cidade. Acha que viver no campo é poesia. Daqui a um mês, quando a comida acabar e a solidão bater, você vai rastejar até a minha porteira, implorando para vender por metade do que ofereci hoje. Cuidado, menina. Essa terra rejeita quem não tem sangue grosso. Ele entrou na caminhonete e partiu, deixando Sofia envolta em poeira e dúvida. Será que ele tinha razão? Ela olhou para a bomba d'água quebrada. Tentou ligar os fios, puxar a alavanca, mas nada acontecia. A frustração acumulada explodiu. Ela chutou a máquina velha, gritou de raiva e sentou-se na terra chorando. A fome apertava, a sede queimava e a solidão era um abismo. Não é na força, é no jeito. Uma voz grave e calma soou atrás dela. Sofia pulou de susto. Encostado na cerca a poucos metros estava um homem. Ele não chegara de carro, mas a pé, silencioso como a mata. Usava roupas simples, desgastadas pelo trabalho, e tinha a pele queimada pelo sol. Seus olhos eram escuros e tranquilos, transmitindo uma paz que desarmou o medo de Sofia. Ele trazia uma caixa de ferramentas velha em uma das mãos e um galão de água potável na outra. Quem é você? Ela perguntou recuando. Me chamo Bento. Trabalho na roça do vizinho, mas vi a fumaça da chaminé ontem e imaginei que a neta do seu Zé tivesse chegado. Trouxe água. Imaginei que a bomba estivesse enguiçada. Ela sempre dava trabalho para o seu tio. Bento não esperou permissão. Ele se aproximou da bomba, agachou-se e começou a mexer nas engrenagens com uma familiaridade impressionante. O coronel Egídio esteve aqui, não esteve? Bento perguntou sem olhar para ela, enquanto apertava um parafuso com força. Esteve. Disse que a terra é amaldiçoada. A terra não amaldiçoa ninguém, moça. Quem amaldiçoa é a ganância dos homens. O coronel quer essa terra há 30 anos. Seu tio nunca vendeu. Dizia que tinha algo aqui que valia mais que gado. O quê? Ouro? Sofia riu com amargura. Bento parou, limpou a graxa das mãos em um pano e olhou para ela seriamente. Paz, memória e talvez os segredos. Seu tio cavava muito. Ninguém sabia o que ele procurava. Com um estalo metálico, Bento conectou 2 fios e girou a chave. O motor da bomba tossiu, engasgou e de repente começou a roncar. Um jato de água cristalina jorrou do cano, molhando a terra seca. Sofia olhou para a água como se fosse um milagre. Você consertou, ela sussurrou. Só precisava de um ajuste na vedação. A máquina é boa, só foi esquecida. Ele se levantou, limpando as mãos na calça. Igual a essa fazenda. Ela não tá morta, dona Sofia. Só tá dormindo. Sofia sentiu o rosto corar. Pela primeira vez em meses, alguém lhe oferecia ajuda sem pedir nada em troca, sem segundas intenções. Bento tinha uma dignidade simples, uma postura de quem respeita o chão onde pisa. Eu não tenho como te pagar agora, disse ela envergonhada. Não pedi pagamento, mas se a senhora quiser, vou precisar roçar esse pasto da frente se não quiser que as cobras entrem na sala. Posso vir nos fins de tarde depois do meu serviço. A senhora me paga com um café e um pedaço de broa quando tiver. Sofia sorriu. Foi um sorriso tímido, mas verdadeiro. Café eu tenho, a broa. Vou ter que aprender a fazer. A gente aprende. Tudo nessa vida se aprende. Bento se despediu com um aceno de cabeça e sumiu pela estrada de terra com a mesma discrição com que chegara. Naquela noite, Sofia tomou banho. A água fria do poço parecia lavar não apenas a poeira da viagem, mas o peso do luto. Ela se sentou na varanda, agora limpa, olhando para as estrelas que, longe da poluição de São Paulo, brilhavam com uma intensidade avassaladora. Ela pensou no coronel e sua arrogância. Pensou em Bento e sua gentileza bruta. E pensou no que Bento dissera sobre seu tio cavar muito. Ela entrou na casa e foi até a biblioteca, o único cômodo que ainda não tinha entrado. As estantes estavam cheias de livros mofados sobre geologia, história de Minas Gerais e mapas antigos da região do Ciclo do Ouro. Sobre a mesa, havia um diário de capa de couro, fechado com um cadeado enferrujado. Sofia passou a mão sobre o couro.
Algo lhe dizia que a verdadeira herança não era a terra em si, mas o que estava escondido nela. O desafio do coronel ecoava em sua mente. Daqui a 1 mês, você vai rastejar. Não vou não, ela disse para o silêncio da casa grande. Eu vou descobrir o que essa terra tem. Ela pegou um grampo de cabelo e começou a tentar abrir o cadeado do diário. O primeiro clique da fechadura soou como um tiro de largada. A caça ao tesouro e a reconstrução de sua alma havia começado. 1 mês se passou e a fazenda Santa Fé havia deixado de ser apenas uma ruína para se tornar um campo de batalha. O dinheiro que Sofia trouxera de São Paulo evaporou. Cada centavo foi gasto em comida básica, sementes que ela ainda aprendia a plantar e ferramentas para tentar estancar a sangria da casa que parecia desabar um pouco mais a cada dia. O diário do tio Zé tornara-se sua bíblia noturna. Nas páginas amareladas, escritas com uma letra trêmula e paranoica, ele não falava apenas de plantações ou gado. Ele falava do pagamento dos inconfidentes. Segundo as anotações, a fazenda ficava em uma antiga rota de contrabando do século XVIII, por onde o ouro passava para fugir do quinto da coroa portuguesa. O tio jurava que uma carga inteira, desviada de uma casa de fundição em 1789, havia sido enterrada nas terras da Santa Fé para ser recuperada depois. Mas os conspiradores foram presos antes de voltarem. A cidade chamava o tio Zé de louco. Sofia, com a barriga roncando de fome e as mãos em carne viva de tanto capinar, começava a achar que ele talvez fosse o único são. Bento continuava a vir. Ele se tornou a única âncora de Sofia na realidade. Todos os fins de tarde, ele aparecia com um sorriso cansado, trazendo um saco de laranjas, um pouco de fubá ou ovos frescos. Ele nunca aceitava dinheiro, que ela já não tinha para oferecer. Em troca, ela lia para ele na varanda à luz da lamparina. Ele era um homem de poucas letras, mas de uma sabedoria terrena imensa. A senhora lê bonito, dona Sofia, ele disse numa noite, enquanto ela lia um poema de Drummond. Parece que as palavras têm gosto na sua boca. Me chame de Sofia, Bento, por favor. Eu não sou dona de nada. O banco levou minha vida antiga, e essa terra aqui parece querer me expulsar também. Ela não quer te expulsar, ela tá te testando. A terra sabe quem a ama de verdade e quem só quer explorá-la. O coronel Egídio ama o dinheiro que a terra dá. A senhora tá aprendendo a amar o chão. A tensão com o coronel, no entanto, escalou. Cercas começaram a aparecer cortadas durante a noite, permitindo que o gado dele invadisse o quintal de Sofia e pisoteasse a pequena horta que ela cultivara com tanto sacrifício. Numa manhã de terça-feira, ela encontrou um recado pregado na porteira. Última oferta. Venda ou a prefeitura vai condenar o imóvel por falta de segurança. Era uma ameaça velada. Egídio tinha o prefeito no bolso. O desespero atingiu o ápice numa noite de tempestade torrencial. A chuva batia nas telhas quebradas e goteiras transformavam a sala em uma lagoa. Sofia sentou-se no chão abraçando os joelhos. Não tinha mais comida para o dia seguinte. A energia cortada, a solidão esmagadora. Ela olhou para o diário aberto na página marcada com um desenho tosco de uma árvore. Onde o raio partiu a Jequitibá, a raiz guarda o que os homens esqueceram. 30 passos do poço, direção do sol poente. Ela já tinha lido aquilo 1000 vezes. Já tinha procurado a tal árvore, mas a mata havia engolido tudo. Mas naquela noite, com o clarão de um relâmpago iluminando o pasto através da janela, ela viu a silhueta de um tronco queimado, morto, mas ainda de pé, erguendo-se como um esqueleto negro contra o céu roxo. A Jequitibá. Ela sempre estivera lá, coberta por trepadeiras que Sofia passara o mês limpando sem perceber. Foi um impulso de loucura. Sofia pegou a pá e a picareta. Saiu na chuva, vestindo apenas uma capa de plástico rasgada e botas velhas. O vento uivava, tentando derrubá-la. A lama grudava em suas pernas, pesada como chumbo. Ela contou os passos a partir do poço, gritando os números para vencer o barulho do trovão. 28, 29, 30. Ela parou diante da base da árvore morta. A terra ali era dura, compactada por séculos. Ela ergueu a picareta e golpeou o chão com toda a fúria que guardava. Golpeou pelo banco que tirou a casa de seus pais.
Golpeou pelo coronel e seu sorriso arrogante. Golpeou pela fome, pelo luto, pela humilhação. Ela cavou por horas. Suas mãos sangravam, misturando o vermelho do sangue com o vermelho do barro. Ela chorava e gritava, exausta, pronta para cair e desistir, pronta para aceitar que era apenas uma menina da cidade brincando de fazendeira. Por favor, ela soluçou, caindo de joelhos na lama. Deus, por favor, não me deixe terminar assim. Foi quando a ponta da pá bateu em algo que não era pedra. O som foi oco, metálico. Clang. O coração de Sofia parou. Ela começou a cavar com as próprias mãos, rasgando a terra como um animal. A água da chuva lavava o buraco, revelando a superfície de uma caixa. Não era madeira podre, era ferro fundido, pesado, coberto de zinabre, mas intacto. Com um esforço sobre-humano, usando a picareta como alavanca, ela conseguiu deslocar o objeto. Era um baú pequeno, do tamanho de uma caixa de sapatos grande, mas pesava 1 tonelada. Ela o arrastou para dentro da casa, deixando um rastro de lama e água pelo chão de madeira. Tremendo de frio e de adrenalina, ela buscou o martelo. O cadeado do baú estava fundido pela ferrugem. Ela bateu 1, 2, 3 vezes. O metal cedeu. Sofia abriu a tampa. A luz da lamparina refletiu o conteúdo, e o brilho iluminou o rosto sujo de Sofia, com uma aura dourada. Não eram moedas soltas, eram barras. Barras rústicas de ouro fundido, marcadas com o brasão imperial, escondidas ali para fugir dos impostos de 1700. Havia também joias, pedras brutas, esmeraldas e topázios, e documentos selados em couro impermeável. Era uma fortuna incalculável. Era o suficiente para comprar a fazenda do coronel 10 vezes. Era o suficiente para reconstruir sua vida em qualquer lugar do mundo. Paris, Nova York, Tóquio. Ela poderia ir embora naquela mesma noite. Mas enquanto passava os dedos trêmulos sobre uma barra de ouro frio, a imagem que veio à sua mente não foi a Torre Eiffel ou um apartamento de luxo. Foi o rosto de Bento. Foi o cheiro da terra molhada lá fora. Foi a promessa que fizera aos pais de que ninguém tiraria aquele lugar dela. Naquele momento, alguém bateu na porta. Batidas fortes, urgentes. Sofia fechou o baú num sobressalto e o empurrou para baixo da mesa, cobrindo-o com a toalha longa. Ela pegou o facão, o coração saindo pela boca. Quem viria naquela tempestade? O coronel descobrira. Ela abriu a porta uma fresta, era Bento. Ele estava encharcado, segurando uma lanterna potente, com uma expressão de preocupação que ela nunca vira antes. Eu vi a luz da sua lanterna, no pasto, ele disse ofegante. Achei que a senhora tivesse se machucado. Vim correndo, o que aconteceu? A senhora tá cheia de lama, sangue nas mãos. Sofia olhou para ele. Bento não viera por interesse. Ele não sabia do ouro. Ele viera na chuva, no meio da noite, apenas porque viu uma luz e temeu por ela. Ela largou o facão e, pela primeira vez, quebrou a barreira física entre eles. Ela o abraçou-o com a força de quem acabou de sobreviver a um naufrágio. Bento hesitou por um segundo, surpreso, mas depois envolveu os braços fortes ao redor dela, protegendo-a do frio. Eu achei, Bento. Ela sussurrou no ouvido dele, chorando de alívio. Eu achei a salvação. A chuva lá fora havia estiado, deixando apenas o som gotejante dos beirais. Dentro da sala, iluminada agora pela lanterna forte de Bento e pela lamparina, o brilho do ouro parecia aquecer o ar frio. Bento olhava para o interior do baú, os olhos arregalados, mas suas mãos permaneciam ao lado do corpo, respeitosas, sem jamais tocar no tesouro. Ele não via cifrões, ele via perigo e história. Isso aqui... Bento começou, a voz rouca. Isso aqui derruba governos, Dona Sofia. Isso aqui mata gente. O coronel Egídio queimaria a mata inteira se soubesse que a senhora tem uma moeda dessas. Sofia fechou a tampa do baú com força. O clique do metal soou definitivo. Ele nunca vai saber, Bento. Ninguém vai saber, só você e eu. Ela olhou nos olhos dele. Era um risco imenso confiar num homem que conhecia. Há um mês, um trabalhador braçal que poderia facilmente pegar aquilo e sumir no mundo. Mas o coração de Sofia, calejado pela dor recente, dizia que Bento era feito da mesma rocha que sustentava aquelas montanhas. Inabalável e leal. A senhora confia em mim para isso?
Ele perguntou sério. Eu não tenho mais ninguém, Bento. Você me deu água quando eu tinha sede. Agora, eu preciso que me ajude a salvar este lugar. Não quero viver de luxo. Quero pagar as dívidas. Quero ver essa terra verde de novo. Você aceita ser meu braço direito? Não como empregado, mas como administrador. Bento tirou o chapéu molhado, apertando-o contra o peito. Eu juro pela alma da minha mãe que esse segredo morre comigo. E juro que vou fazer a Santa Fé ser a joia dessa região. O que se seguiu nos meses seguintes foi uma operação de cirurgia silenciosa. Sofia e Bento viajaram discretamente para Belo Horizonte em dias alternados. Sofia usou seus conhecimentos da cidade grande para contatar leiloeiros de antiguidades renomados, vendendo as peças aos poucos, justificando-as como herança de família recém-descoberta no inventário. O dinheiro entrou, não como uma avalanche, mas como um rio constante que começou a irrigar a vida seca da fazenda. A transformação da Fazenda Santa Fé não foi um milagre da noite para o dia. Foi uma obra de arte construída com suor e inteligência. Sofia, retomando sua alma de arquiteta, desenhou o projeto de restauração. Ela não queria uma mansão moderna. Ela queria honrar o passado. Telhas novas, feitas de barro artesanal, substituíram as quebradas. As paredes foram descascadas e pintadas de um branco cal, com as janelas e portas recuperadas em um azul colonial profundo, a cor do céu de Minas. A varanda, antes podre, ganhou madeira de lei tratada, onde agora redes de algodão balançavam ao vento. Mas a maior mudança foi na terra. Bento, com recursos agora disponíveis, contratou homens da região. Muitos que o coronel havia demitido por serem velhos ou lentos. Ele comprou trator, adubo orgânico, sementes de café de alta qualidade. Onde antes havia mato e cupinzeiro, agora fileiras verdes e organizadas de cafezais começavam a brotar, prometendo uma colheita futura premiada. O poço foi reformado e um sistema de irrigação inteligente foi instalado. A Santa Fé respirava. A cidade de Santo Antônio do Leite começou a falar. O boato era que a menina da cidade tinha investidores de São Paulo. Ninguém desconfiava do buraco ao pé da Jequitibá. E Sofia fazia questão de manter a simplicidade. Ela continuava vestindo calças jeans e botas, trabalhando lado a lado com os peões na reforma do jardim, plantando ipês e buganvílias. Foi numa tarde de domingo, 6 meses depois da descoberta, que o confronto inevitável aconteceu. A caminhonete preta do coronel Egídio subiu a Alameda, agora cascalhada e ladeada por cercas brancas impecáveis. Ele desceu do carro, mas dessa vez não havia desprezo em seu rosto. Havia fúria e confusão. Sofia estava na varanda, revisando planilhas em um laptop novo. Bento estava ao lado dela, em pé, limpo, barbeado, vestindo uma camisa de linho simples, mas com a postura de um guardião. O que significa isso? Egídio apontou para a propriedade restaurada. De onde saiu esse dinheiro? Você estava falida, você roubou? Mexeu com a agiota? Sofia fechou o laptop calmamente e desceu os degraus da varanda para encará-lo. No mesmo nível. Bom dia, coronel. O dinheiro veio do meu trabalho e da herança legítima da minha família. A terra, ao contrário do que o senhor disse, não é amaldiçoada. Ela é generosa com quem a trata bem. Eu sei que tem coisa errada aqui. Ele esbravejou, o rosto vermelho. Eu vou investigar. Eu vou mandar a fiscalização. Vou mandar a polícia ambiental. Pode mandar. Sofia o interrompeu, a voz firme e gelada. Meus documentos estão em dia. As dívidas do banco foram quitadas semana passada. O ITR está pago. E a propósito, eu acabei de comprar as terras do seu Joaquim, na divisa sul. Parece que a Santa Fé vai crescer e não diminuir. Egídio recuou como se tivesse levado um tapa. A menina assustada da sarjeta havia desaparecido. Diante dele estava uma matriarca, uma leoa protegendo seu território. Ele olhou para Bento, buscando algum sinal de submissão do antigo peão. Mas Bento sustentou o olhar com uma tranquilidade soberana. Isso não acabou, resmungou o coronel, entrando no carro e arrancando bruscamente, levantando poeira que não sujou a brancura da casa. Quando o carro sumiu na curva, Sofia sentiu as pernas tremerem. A adrenalina baixou.
Ela se apoiou no pilar da varanda. Bento se aproximou imediatamente, segurando-a pelo braço com gentileza. A senhora foi perfeita, ele disse, sorrindo com orgulho. Eu estava morrendo de medo, ela confessou rindo nervosamente. Mas ter você ali atrás me deu coragem. Eles ficaram em silêncio por um momento. O sol estava se pondo, banhando a fazenda naquela luz dourada típica de Minas. Sofia olhou para Bento. Ele não era apenas trabalhador e atencioso. Ele era bonito, de uma forma que ela nunca notara antes. Tinha a beleza da honestidade, das mãos fortes que construíam em vez de destruir. Bento, ela disse suavemente, você não precisa me chamar de senhora e nem precisa ficar aí em pé. Senta comigo. Ele hesitou, mas sentou-se na cadeira de vime ao lado dela. Pela primeira vez, não como patroa e empregado, mas como parceiros. A gente construiu muita coisa, Sofia, ele disse testando o nome dela na boca. E ainda falta muito, mas eu não quero construir sozinha. Eu não quero viver nessa casa enorme sozinha, Bento. Ele virou o rosto para ela. A tensão romântica que crescia há meses, nas trocas de olhares durante o café, na partilha das preocupações, finalmente floresceu. Eu sou um homem simples, Sofia. Eu não tenho ouro. Minha riqueza é meu nome e meu trabalho. É exatamente essa a riqueza que eu estava procurando a vida toda e não sabia. Ela respondeu, estendendo a mão para tocar o rosto dele, áspero e quente. O ouro do baú pagou as contas, mas foi você quem salvou a minha vida. Bento segurou a mão dela e a beijou na palma, um gesto de devoção antiga. Naquele entardecer, sob o céu vasto de Minas Gerais, Sofia entendeu que a verdadeira fortuna não estava enterrada no chão, mas sentada ao seu lado. O passado de dor em São Paulo parecia uma outra vida, um sonho ruim do qual ela finalmente acordara. Ela tinha uma casa, tinha um propósito e agora tinha um amor. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa para fechar o ciclo daquela herança misteriosa. 3 anos se passaram desde a noite da tempestade e da descoberta do baú. A fazenda Santa Fé não era mais uma ruína esquecida na poeira de Minas Gerais. Ela havia se tornado o coração pulsante da região de Santo Antônio do Leite. Onde antes havia mato e silêncio, agora havia o som do trabalho e o cheiro adocicado da flor de café que cobria as colinas como neve tropical. O café Ouro da Terra, a marca criada por Sofia, ganhara prêmios internacionais pela pureza e sabor. Mas o que incomodava os antigos poderosos da região, especialmente o coronel Egídio, não era o sucesso agrícola de Sofia, mas sim o que ela fizera com o outro ouro. A polêmica estourou quando Sofia, em vez de comprar mais terras para si e construir um império egoísta, inaugurou a cooperativa Rogério e Marta. Com o capital das joias e das barras vendidas, ela financiou pequenos produtores locais que antes eram reféns dos preços abusivos do coronel. Ela construiu uma escola técnica agrícola dentro da Santa Fé, gratuita, onde os filhos dos trabalhadores aprendiam que a terra não era lugar de sofrimento, mas de ciência e dignidade. Sofia havia declarado uma guerra silenciosa contra a miséria e estava ganhando. O coronel Egídio, isolado e sem mão de obra, pois todos preferiam trabalhar na cooperativa, acabou vendendo suas terras e mudando-se para a capital, derrotado não por armas, mas pela generosidade de uma forasteira. O dia do casamento de Sofia e Bento foi o evento que parou o vale. Não foi uma cerimônia em uma catedral luxuosa. Foi no gramado em frente à casa-sede, sob a sombra da grande árvore Jequitibá. Aquela mesma árvore morta que guardara o tesouro e que agora, milagrosamente, tinha orquídeas plantadas em seu tronco seco, florescendo em cores vibrantes. Sofia não vestia seda importada. Ela usava um vestido de renda renascença, feito pelas bordadeiras da cidade, simples e branco. Bento, o homem que chegara com uma caixa de ferramentas e um coração honesto, esperava no altar improvisado de bambu. Ele chorava sem vergonha nenhuma. Quando Sofia caminhou pela grama, de braços dados com o antigo motorista do ônibus que a trouxera anos atrás, a quem ela convidara para fazer as honras do pai, a comunidade inteira aplaudiu.
Eram ex-funcionários do banco, vizinhos, alunos da escola, todos testemunhas de uma ressurreição. Na festa, iluminada por varais de luzes amarelas e fogueiras, o som da viola caipira se misturava ao jazz suave. Sofia dançava com Bento, a testa encostada na dele. Você lembra do que o coronel disse? Bento sussurrou girando-a devagar. Que você ia rastejar de volta para São Paulo em um mês. Ele estava certo sobre uma coisa. Sofia sorriu, os olhos brilhando. Eu rastejei. Rastejei na lama para encontrar quem eu realmente era. E encontrei você. Mas a noite guardava uma última surpresa. Quando a música parou e o bolo de fubá com goiabada, o favorito de Bento, foi cortado, Sofia pediu a palavra. Ela segurava o velho diário do tio Zé, agora restaurado. Muitos acham que a sorte grande dessa fazenda foi o café. Ela começou, a voz firme amplificada pelo microfone. Ou a herança que me permitiu investir aqui. Mas a verdadeira herança não estava no cofre. Ela abriu o diário na última página. Uma que ela só conseguira descolar dias antes do casamento. Meu tio escreveu isso antes de morrer. O ouro dos inconfidentes é maldito se ficar parado. Ele só vira bênção se voltar para o chão de onde saiu. Quem achar este baú terá uma escolha: ser rico sozinho ou ser feliz com muitos. Sofia olhou para a multidão de rostos iluminados pelas fogueiras. Eu escolhi ser feliz com muitos. Por isso, hoje, eu e o Bento estamos assinando a transferência de 40% das ações da Santa Fé para a cooperativa. Esta terra não é mais só minha, ela é nossa. É de quem planta, de quem cuida, de quem ama Minas Gerais. Houve um segundo de silêncio chocado, seguido por uma explosão de gritos e aplausos que ecoou pelas montanhas. Foi um ato polêmico para os padrões do mercado, uma loucura financeira, mas foi a libertação final de Sofia. Ela não precisava ser dona do mundo, ela só precisava ser parte dele. A festa durou até o nascer do sol, mas Sofia e Bento se retiraram antes, caminhando de mãos dadas até a varanda da casa. O céu estava pintado de rosa e laranja. O ar frio da manhã trazia o cheiro de orvalho e café fresco. Sofia sentou-se na rede, puxando Bento para perto. Ela pegou a mão calejada dele e a colocou sobre o seu ventre, que ainda estava plano, mas guardava o segredo mais precioso de todos. Bento, ela disse, a voz embargada de emoção. A Santa Fé vai precisar de mais um quarto. Bento olhou para ela, confuso por um segundo, até que a compreensão iluminou seu rosto como o sol que nascia na serra. Você... Nós. Ele gaguejou, o homem forte tremendo como um menino. Sim, tem mais uma sementinha plantada aqui, e essa vai crescer ouvindo as suas histórias. Bento caiu de joelhos abraçando a cintura dela, beijando sua barriga com uma devoção sagrada. Sofia olhou para o horizonte, onde as montanhas de Minas abraçavam o céu. Ela lembrou-se de seus pais, Rogério e Marta. Lembrou-se da dor de perder a casa na cidade, do medo da solidão. Tudo aquilo parecia necessário agora. Cada lágrima tinha sido a chuva necessária para fazer florescer aquele momento. Ela não era mais a menina da cidade que perdera tudo. Ela era Sofia da Santa Fé, mãe, esposa, guardiã da terra. O banco tinha levado uma casa de cimento, mas Deus lhe dera um reino de terra vermelha e amor dourado. E ali, enquanto o sol dourava o mundo mais, uma vez, Sofia fechou os olhos e sentiu a paz absoluta. O final feliz não era apenas ter sobrevivido, era ter transformado a dor em vida. A história do ouro enterrado viraria lenda, mas a história da família que nascia ali seria eterna.